Olá, amigos. Estamos começando mais um Ponto a Ponto. Hoje vocês estão estranhando um cenário um pouquinho diferente, mas é porque a turma hoje é grande. Hoje nosso amigo Agissé, a Nelson e Breno, que você já conhece também, estão aqui para conversar sobre um tema um tanto polêmico. A pergunta que foi feita e proposta para eles foi se política e espiritismo podem caminhar juntos. Então, depois de um período de eleições aí, de posições políticas acirradas, a gente trouxe essa discussão para que a gente possa entender melhor. Então vocês já sabem, são convidados a participar conosco. Basta entrar no chat da Rede Amigo Espírita e o nosso amigo Carlos vai estar lá interagindo com vocês e passando as impressões de vocês, as perguntas que vocês quiserem fazer e, como sempre digo, puxar a cadeira e sentar aqui com a gente, fazer parte do nosso grande bate-papo. Meninos, bem-vindos ao nosso Ponto a Ponto de hoje. Obrigado. Boa tarde. Prontos? Boa tarde. O tema é polêmico, porque a política ela divide opiniões, ela fortalece amizades ou enfraquece outras. A gente vem. O tema ainda está bem quente, né? E a religião também, viu? Aí juntar os dois. Juntar os dois, Então a gente vai juntar esses temas aí e discutir, mas a gente fez até uma divisão, né? A parte filosófica, a parte de sociedade, cotidiana, espírita e política, para que a gente possa ir entendendo, né? E o nosso público se juntando a nós nesse bate-papo. Então sejam muito bem-vindos. Obrigado. E para que a gente possa começar, eu acho que o ideal é que a gente faça uma definição. Eu sei que é a área do nosso Agissé, né? Que é uma parte mais filosófica, e então fala-se muito sobre política, mas o que realmente é política? Bom, política tem vários significados, né? E para o dia de hoje eu gostaria de trazer 3 significações, bem genéricas, bem gerais. A política, o termo política surge inicialmente do ponto de vista filosófico como um dos campos de investigação da filosofia, né? Que se preocupa com a gênese, né? com a origem da sociedade, com a origem do poder e dessas relações, né? Então esse seria o foco filosófico, né? E o conceito mais filosófico do que seria política. Já no sentido sociológico, ela aparece como uma ciência, né, que estuda as relações humanas, né, consideradas de forma sistemática. Esse seria um dos conceitos. Agora, no senso comum, normalmente, a gente associa política às questões partidárias, aos pleitos eleitorais, como que acabou de acontecer, às discussões que acontecem em torno de um determinado candidato, ou de um determinado partido, ou de um grupo político. Normalmente a classificação ou a conceituação de política do senso comum é mais restrita a essa ideia. E a política, né, no sentido que seria a aristocracia e intelecto moral, citada por Allan Kardec em Obras Póstumas, já puxando para a doutrina, né? Bem, a aristocracia, Kardec faz uma abordagem bem interessante, na minha opinião, em Obras Póstumas. Primeiro ele vai dizer o que é aristocracia. Aristocracia, né, a palavra que vem do grego, né, aristos e kratos, né, o poder do melhor, né. E ele faz uma espécie de abordagem histórica, né, para especificar a evolução das aristocracias com o passar do tempo. Então ele diz, olha, durante toda a história da humanidade, né, Kardec observa, sempre existiram líderes, existiram chefes, né? No início dos tempos eram os chefes de família, os anciãos, depois isso passou para as pessoas mais fortes, os mais vigorosos, daí os chefes militares, né? E ele observava também que esses chefes militares, esses homens mais fortes, mais vigorosos, conseguiram bens, conseguiram fortunas, né? Conseguiram posses, né? E essas posses eram transmitidas para seus filhos, né? Kardec tem o cuidado também de observar que esses filhos, esses descendentes, tornaram-se o que seria a aristocracia, né, herdada por essa força, e passou, como era a própria aristocracia que
fazia as leis e que dominava, né, se criou o conceito de mais fortes e mais fracos, ou de superiores e de inferiores, e também eles mesmos passaram a legislar e a legitimar esse poder, essas posses, essas heranças e tudo mais por consequência. Só que aí o Kardec faz uma observação também interessante, que muitas vezes os filhos, né, os herdeiros, eles têm mais a habilidade para gastar e dilapidar as fortunas e as posses do que para ganhar. E aí ele coloca como uma próxima aristocracia, que seria a aristocracia da inteligência, que mesmo pessoas pobres, mesmo pessoas que vêm de humildes, digamos assim, conseguiriam chegar a uma posição de destaque. Mas aí ele observa, bom, mas da mesma forma que essa aristocracia intelectual, ela pode servir ao bem, ela pode produzir progresso, digamos assim, né? Ela também pode produzir efeitos deletérios. Então, e aí ele idealiza, o ideal seria a aristocracia intelecto-moral, ou seja, um grupo de pessoas intelectualmente preparadas para governar, para gerir, para produzir, mas com o apoio da moralidade para fazer com que a nossa sociedade se torne uma sociedade mais justa, onde não haja inferiores, onde não haja oprimidos e onde não haja opressores. Então, seria mais ou menos esse, né, o entendimento aí da aristocracia intelecto-moral. Seria o ideal, né? Seria o ideal. Eu gosto de comparar essa ideia de Kardec com o conceito de filósofo-rei ou rei-filósofo que Platão colocava lá atrás, na antiguidade, né, que era um sistema político idealizado por Platão, que era a sofocracia. Eu acho que tem algo de muito parecido. Breno, quer falar? Não, é justamente isso, né, que a José colocou, a comparação com o pensamento de Sócrates, né, de um regime idealizado, né, e a gente sempre deve perseguir esses ideais, né, José? Sem dúvida. De aperfeiçoar os sistemas. E aí, unido não só o preparo técnico, né, mas a moralidade. Porque às vezes se tem a moralidade, mas não tem o preparo técnico. Às vezes tem o preparo técnico, mas não tem a moralidade. Então tem que... É que nem as duas asas que a gente diz no espiritismo. Isso é toda uma discussão muito complexa em torno da democracia, porque às vezes a democracia permite escolher aquele que não é nem sempre o mais preparado, que tá? Isso coloca em xeque, não é, algumas coisas em torno da democracia, mas isso é uma discussão muito longa, né? Porque eu queria colocar aqui que, sem dúvida, a democracia é o melhor sistema que temos, ou o menos falho, né? Comparado com qualquer outro dos que existe, né? Ou dos que estão disponíveis historicamente. Não estou falando dos idealizados, mas dos que a gente vivenciou aqui. Mas não é perfeito ainda. Tem uma observação que Sócrates fazia que eu acho fantástica. Sócrates, em um determinado diálogo, ele dizia, olha, se você está doente e precisa de um médico, você vai procurar um bom médico ou um mau médico? Naturalmente, um bom médico. Se vai construir a sua casa para abrigar seus filhos, você vai procurar um bom arquiteto ou um mau arquiteto? Indubitavelmente, um bom arquiteto. Bom, então, com a razão ainda muito mais forte, nós temos que procurar pessoas mais capacitadas para dirigir os nossos governos, para dirigir os destinos de todos os cidadãos, né? Então eu acho que essa comparação muito interessante com o que Kardec faz lá em Obras Póstumas, nesse âmbito da aristocracia intelecto-moral. A gente pode considerar a doutrina espírita como sendo uma doutrina que tem uma dimensão política? Eu não gostaria de responder pela doutrina espírita, né? Eu gostaria que os nossos espectadores tirassem suas próprias conclusões através da leitura, sobretudo de Kardec e dos principais pesquisadores e pensadores da doutrina espírita, como Leon Denis, por exemplo, né, Gabriel Delany e assim por diante. Mas eu arriscaria, do ponto de vista pessoal, isso é minha opinião pessoal, dizer que indubitavelmente a doutrina ela tem tendências de esquerda e não de direita. Por quê? Porque em toda obra espírita,
pelo menos nas obras básicas, nós encontramos o foco no progresso da humanidade como um todo, na igualdade de direitos, na fraternidade, e no uso dos recursos que temos, como capital, como dinheiro, com o que quer que seja, mas para o bem da humanidade, não pela acumulação, tão somente pela acumulação de capital. Então, a partir do momento em que a acumulação de capital, ou que a acumulação de bens passa a ser primordial num determinado sistema político, eu não vejo como isso se encaixa com a doutrina espírita. Agora, é muito difícil falar de esquerda, direita, de orientação política para a doutrina espírita, porque realmente não tem nada que se compare com isso. Vejam bem, Leon Denis, que talvez depois de Kardec seja o mais eminente pesquisador e pensador espírita, ele tem um livro, Socialismo e Espiritismo. O título é esse. Mas nós não estamos falando do mesmo socialismo marxista, nós não estamos falando no socialismo ou comunismo leninista, não tem nada a ver, né? O próprio conceito de socialismo, ele é amplo, você tem socialismo utópico, o socialismo científico, o socialismo cristão, então não tem nada que realmente a gente possa colocar igual. Mas, repito, do ponto de vista pessoal, eu não consigo encaixar a doutrina como algo de direita, e sim como algo de esquerda. Só acho interessante a gente tentar conceituar, porque o que a Gisele fala sobre a questão da direita e esquerda aqui, não é relacionando o que nós entendemos hoje como direita e esquerda, né? Perfeito. A gente tem que entender que o sistema de esquerda, vamos dizer assim, a de esquerda ou a direita hoje, ela é totalmente, vamos dizer assim, não é deturpada, ela está fora do princípio de como foi criado a esquerda, de como foi criada a direita. Então, quando o Jorge Sé fala que a doutrina espírita está mais para o lado, tendência a ser de esquerda, não quer dizer que a esquerda que está hoje aí seria próxima do espiritismo, né? Porque a gente entende que a esquerda hoje ela não segue os mesmos princípios de quando ela foi originada, de quando ela foi criada. Então a ideia que a gente tem que fazer... Eu diria que se a gente remontar ao cristianismo, e eu entendo o que a Gisele quer dizer, e isso parece ser polêmica a colocação dele, mas é muito simples de entender. Se a gente pensar em Jesus ele sempre esteve a favor daqueles menos favorecidos, daqueles mais desvalidos, daquelas figuras ou daquelas categorias da sociedade que eram mais repelidas. Esteve entre os pobres, falou do usufruto dos bens materiais de maneira desapegada, ou seja, sempre esteve em prol das categorias sociais, vamos dizer assim. Aí se fala até de um socialismo cristão ou de um socialismo utópico, apregoado por Sócrates, que não tem relação com o que se discute hoje nas redes sociais e de forma política. Eu diria, numa linguagem melhor, que o espiritismo ele seria mais social, do que propriamente colocar nesse conceito de esquerda e direita, como ele está polarizado hoje nas discussões, né? Ele tem sim uma vocação social, e isso está exposto até mesmo nas nossas campanhas sociais, na nossa campanha do quilo, no nosso engajamento social em prol dos desvalidos, não é? Dos necessitados, dos mais pobres. Enquanto a gente sabe que, às vezes, o sistema voltado para a aquisição, não é? Para o acúmulo de riquezas, ele não está muito preocupado com quem não tem. Não é? Quem tem e que está dentro dessa roda, não é? Louca da acumulação de bens, não está muito preocupado com quem não tem. Ele passa por cima, né, de tudo isso. Então, nesse sentido, indubitavelmente, na mensagem cristã, na mensagem espírita, há esse ideal social, né, que é o que está apregoado por Sócrates, que é o que a gente encontra na essência da mensagem cristã e que está nas mensagens de Kardec, que está na obra de Leon Denis, que é esse o socialismo que Leon Denis fala. Eu não sei como ele fala, qualquer pessoa que se importe como é. Qualquer pessoa que se importe com a suscetibilidade do próximo, né, bem-estar do próximo, não obstante suas predileções, pode-se dizer socialista. É mais ou menos esse o conceito. Na definição de Leon Denis, né? Agora, hoje,
não é? Conceitos de direita e de esquerda estão polarizados em um cenário político nacional que não tem nada a ver com o sentido filosófico. Lembre-se, pessoal, a Gissé é professor de filosofia, tá? Então a gente tem que ir mais fundo nas colocações que ele fala do que o que aparentemente está exposto, né? E a gente discute muito com isso a respeito dessa questão, a respeito de como as coisas estão colocadas. Né? Mas... É interessante porque, assim, muitas coisas são... O entendimento popular de algumas coisas são bem distantes do que ela realmente é. Quando a gente fala em burocracia mesmo, né, todo mundo já, os cabelos ficam de pé. Mas na academia eu aprendi que a burocracia é o correto, que a gente vivencia uma disfunção burocrática. Que na realidade a burocracia é uma organização. Sim. Que as coisas têm um procedimento, um processo a ser seguido, para que sejam corretas e organizadas e justas. Só porque a gente vive uma invenção, né? Então, às vezes, a gente usou o nome burocracia com a percepção que a gente tem da nossa vivência real, e não com o que de fato ela foi criada. E aí eu digo que esses enquadramentos que a gente falou são a mesma coisa. O ideal é um, mas a prática, a vivência é outra. Por isso que eu sempre chamo a atenção, e foi na minha primeira fala eu coloquei, é interessante que cada um tire suas próprias conclusões, porque não são conceitos tão simples de serem dados. Vejam, Kardec, quando ele fala lá nas obras póstumas sobre essa questão de superiores e inferiores, né, em que ele dá um tom de opressores e oprimidos, onde ele dá um tom em que existe uma classe que foi vilipendiada, que foi usurpada, né? Ele está falando numa linguagem assim que poderia ser confundida, por exemplo, ou poderia ser comparada, melhor dizendo, com, por exemplo, um discurso marxista, né? Então, mas não é a mesma coisa. Então, por isso que num programa muito rápido, né, como o nosso, infelizmente o tempo é muito curto, não dá para a gente esgotar esse tema todo. E eu convido a vocês que deem uma lida, né? Mas eu acho que o mais importante de dizer da orientação política é que, para a doutrina espírita, é importante que nós pensemos sempre na evolução da sociedade. A evolução da sociedade ela começa com a nossa evolução moral, com a nossa reforma íntima, e começa quando nós ajudamos o nosso irmão, quando nós ajudamos a coletividade da qual fazemos parte a progredir individual e coletivamente, né? E isso é o mais importante de tudo, no exercício, culminando com o exercício da nossa cidadania. A gente já tem algumas interações aí chegou um comentário de um amigo, que não deixou o nome, diz o seguinte: acho que a doutrina espírita não pode ser enquadrada em qualquer regime político, porque a esquerda hoje é representada por regimes autoritários e o capitalismo pregando as desigualdades. E a nossa amiga Rosângela Araújo, ela disse o seguinte: eu tenho dificuldade de aliar a política com o espiritismo, já que o espiritismo prepara o homem para uma vida espiritual. Eu lembro dos dizeres de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando tem que juntar as duas. Aí sempre a gente cai no senso comum, não é? Tanto no senso comum do que são essas posições, como no senso comum do que é política. Eu diria, o espiritismo ele é político porque o espiritismo ele tem posições sociais. Então, no momento que a gente luta contra o aborto, contra o suicídio, quando a gente luta, vamos dizer outra campanha nossa, contra a eutanásia, né? Quando a gente tem campanhas sociais de assistência social, nós estamos trabalhando politicamente na sociedade, agindo politicamente. E o espiritismo ele tem essas bandeiras que são bandeiras políticas. E ele faz lobby político. Não lobby no sentido ilegal. Lobby é a pressão nos legisladores para que eles... Porque no senso comum, lobby é ilegal, né? Mas no conhecimento da palavra, o lobby é a pressão que se faz com os legisladores para que eles sejam favoráveis. Inclusive, o movimento espírita ele se une com a CNBB e com outros movimentos religiosos contra a legalização do aborto. E isso é uma atuação política propriamente dita. Agora, só para completar, viu, Gissé, a respeito do que foi colocado, esquerda e direita, de fato, eu diria o seguinte: da forma que é colocado hoje, que se entende esquerda e direita, todas essas são posições materialistas, certo? São sistemas materialistas, né? E o espiritismo ele é espiritualista. Por isso ele está fora desse sistema de classificação.
A gente pode associar algumas de suas colocações com uma proximidade, com uma identidade mais social, mais em prol do povo, dos desvalidos, dos necessitados. Isso a gente identifica imediatamente, mas não quer dizer que ele seja, por isso, classificado plenamente dentro de um sistema político. Não, pode ter mais afinidade com um do que com o outro, mas ele difere essencialmente porque é espiritualista e os sistemas que estão são todos materialistas. É importante, só rapidinho, José, porque a pessoa que mandou o comentário que não consegue enxergar a política e o espiritismo é justamente por esse motivo da gente ter essa visão, né, que mais como o espiritismo trabalha, vamos dizer assim, a bandeira de melhoramento moral, né, a finalidade do espiritismo é o melhoramento moral do ser humano, e a partir do melhoramento moral você vai ter uma política, vamos dizer assim, social, você tem uma sociedade mais igualitária, uma sociedade melhor, e isso também afeta diretamente a política. Então, a gente pode tentar desassociar, mas não funciona, não dá para desassociar da questão política, mas justamente porque o Breno falou, o senso comum entende a política de outra forma. E o espiritismo, ele trabalha nessas políticas sociais de assistencialismo, né? E isso é o que a gente muitas vezes não consegue entender, porque a gente associa logo partido político à política. E isso é o que muitas vezes a gente não consegue. Esse é o problema. Não só uma política de assistência social, mas de promoção social. Sim, e educação. Rosângela, se eu não me engano, que fez esse Isso. Rosângela, veja, por exemplo, a quantidade de hospitais espíritas, postos de atendimento médico e odontológico, abrigos, creches, escolas, por todo o Brasil. Isso são trabalhos políticos, né? Ou seja, por exemplo, são políticas sociais, ou seja, prefeituras, governos fazem esse tipo de coisa, e o movimento espírita também faz isso, né? Então, a doutrina espírita recomenda que onde houver necessitados, que lá a gente deve estar ajudando, né? Então, o grande problema é esse, foi o que o Adinelson falou. A palavra política, ela projeta no nosso imaginário, na nossa mente, a questão do pleito, a questão da disputa, a questão da corrupção. Então, isso não permite que a gente veja o conceito, a ideia de política, como ela surgiu lá atrás, né? É como a gente falou agora há pouco, né? E aí eu discordo um pouquinho de Breno. O Leon Denis diz, olha, todo mundo que tenha interesse na sorte do seu semelhante, pelo bem-estar do seu semelhante, da sua sociedade, pode se dizer socialista. Então não tem problema nenhum a gente se dizer socialista enquanto espírita. Agora, obviamente não é um socialismo que está pregoado por A, B, C ou D. É um conceito específico, né? Que tem algumas semelhanças, pode haver, e há de fato algumas semelhanças com alguns escritores não espíritas. Sim, eles existem, essas ideias existem. Agora, é interessante que cada um dos nossos espectadores dê uma olhada. Recomendo veementemente um livro que inclusive o próprio Breno me emprestou, Filosofia Social Espírita, do Ney Lobo. É um livro fantástico, com um rigor metodológico, com um rigor crítico incrível, né? O Socialismo e o Espiritismo, as obras básicas de Allan Kardec, sobretudo no Evangelho e em obras póstumas. A Revista Espírita tem muita coisa, muito bem lembrada, Nelson, muita coisa interessante para a gente refletir sobre essa questão política. E aí a gente vai começar a desaparecer do nosso imaginário, né, essa comparação ruim, né, que tem com a política partidária e com todas essas aberrações que a gente vê acontecer por aí. Então vamos dar andamento aqui, assim, para a gente ser politizados, né, para que a gente entenda e vença melhor. É necessário realmente entender da política, a política que a gente hoje conhece estruturada, com partidos, a gente precisa entender essa movimentação tudo para ser assim, não, eu sou uma pessoa politizada. Assim, a gente tem que entender que politizados nós temos uma obrigação de ser politizado. Não precisa necessariamente você ser um especialista em política, não precisa ser um agissé, né, que estudou filosofia para entender a política desde sua fundação, desde a sua criação, de alguns pensadores filósofos que pensam
a política. Mas a gente tem que entender para que a gente possa participar como cidadão, né? Porque nós estamos no mundo, nós estamos na sociedade, nós precisamos participar com o voto, com nossas reivindicações sociais, e a gente tem que entender pelo menos um pouco do que é a política, do que é eu me tornando politizado, eu sei dos meus direitos políticos e cívicos e sei como é que eu posso agir, para que daí eu possa interagir na sociedade, possa participar politicamente, socialmente dentro da sociedade. Então, todo cidadão deveria, né, ter uma noção, pelo menos mínima, do que é política, se tornar uma pessoa politizada, para que possa interagir, participar de uma forma mais efetiva. E ressalto mais uma vez, não precisa ser especialista, você não precisa, hoje em dia nós temos muitos meios de comunicação, internet, livros, e acesso às entrevistas de pessoas políticas, para você ter uma noção, um entendimento do que é a política, de como é que agem os políticos, quais são as funções que eles têm que desempenhar, para que a gente possa saber em quem a gente vai votar. Porque é importante essa questão do voto, por uma questão de que você está escolhendo seus representantes. Como a gente falou, quando você vai escolher alguém, você vai no médico, você vai escolher um bom médico. Da mesma forma, se você mora numa cidade, mora num país, você vai escolher os melhores administradores, os melhores governantes. Então é necessário que todos nós sermos politizados, independente de religião, de qualquer tipo. Cidadão, a partir do momento que você vive na sociedade, você tem que ter essa noção de política, né? Ser uma pessoa politizada. Eu acho interessante, até complementando a sua fala com relação a esse entendimento, porque muitas vezes a gente sabe a posição da doutrina espírita com relação ao aborto. Somos favoráveis à vida em toda e qualquer circunstância. Sem dúvida. Mas muitas vezes a gente, por desconhecimento, por essa falta de interesse mesmo, porque a política, como a gente disse, já vem com tanto peso, né, de tanta coisa ruim que vem atrelada a ela já na sociedade, que a gente às vezes se desinteressa. E esse desinteresse muitas vezes faz com que a gente vote em alguém que vai ser favorável a uma lei que permite o aborto. Então, é como você disse, a gente tem que estar em sintonia, porque às vezes a gente, como espíritas, a gente não está favorecendo, né, dentro da nossa parte coletiva. Porque às vezes quando a gente pensa em política, a gente pensa muito no nosso individual, nas nossas posições, nos nossos entendimentos, mas sem entender que nesse momento político a gente colabora no social. Sim. Que a gente já não passa a ser uma visão individual, mas uma visão coletiva. Isso. Né? Veja, você colocou fez uma observação importantíssima. São nossos representantes, principalmente, na minha visão pessoal, no legislativo, que vão levar a cabo as mudanças a curto, médio e longo prazo na nossa sociedade. Né? Acabamos de passar por um processo, por exemplo, de impeachment da nossa presidente da República, né? E eu não vou entrar no mérito aqui, se, claro, não é o mérito, mas se foi certo, se foi errado, se foi justo, se foi injusto, não me cabe fazer nenhum tipo de comentário nesse sentido. Mas cabe comentar que as decisões e o processo foi todo tomado no âmbito do legislativo. Então, o legislativo foi quem resolveu a questão. Se foi bom, se foi mal, se foi justo, se foi injusto, foi o nosso legislativo que resolveu. Então, se nós não tivermos o devido cuidado de termos bons legisladores, bons representantes, eles poderão tomar decisões justas ou injustas, não obstante tenhamos um executivo bom ou mau. Então, como espíritas, devemos nos instruir com as obras espíritas, com as obras cristãs, evangélicas, com a ciência, com o que há de mais moderno em ciência e filosofia, mas não podemos nos esquecer que vivemos em sociedade e precisamos cuidar da sociedade que vivemos. Precisamos cuidar da sociedade que nossos filhos e nossos netos vão herdar. E precisamos sim ser politizados, precisamos entender um pouco de política, né? Podemos nos afastar do pleito eleitoral, sem dúvida. Mas eu acredito que é essencial compreender o que leva um candidato, ou um partido, ou uma coligação X, Y, Z a disputar o pleito tal ou pleito qual.
Porque isso vai se refletir na nossa sociedade, nas nossas vidas. O espírita é um cidadão no mundo, o espírita deve ser um agente de transformação do planeta. E eu digo mais, ser politizado não é só ir no dia da votação, Não. votar e depois durante os 4 anos Esquecer, cruzar os braços e pronto. É muito simples. Eu acho que vale até mais quem está atuante no dia a dia e que pode até optar por participar ou não do processo eleitoral, porque é um direito dele. Não é? Esse poderia, na minha opinião pessoal, ser até mais politizado do que aquele que só faz o voto de maneira inconsciente. Né? Então, o voto é um dos instrumentos de participação política na sociedade. Questionável por vários pensadores quanto à sua representatividade. Né? Então, que é uma outra discussão. Mas, ser politizado é atuar de maneira mais ostensiva, né? No dia a dia. Veja bem, eu quero só, me permita fazer um pequeno comentário. Uma amiga que eu tenho muito carinho, muito respeito, uma vez me fez um comentário sobre essa dicotomia esquerda e direita, né? E ela me falou assim que achava um absurdo o fato de alguns comunistas ganharem o nosso dinheiro aqui e levarem para fora do Brasil para gastar lá fora, né? Mas ela estava se referindo a um determinado empresário. Eu disse, olha, mas é justamente o contrário, né? A ideia de comunista, socialista, sei lá, de deixar os recursos no próprio país. Não é. Ou seja, ela não entendia, no fundo, a diferença entre uma coisa e outra. Então, como é que... Então, eu expliquei a ela, e ela me ouviu com diligência, me ouviu com atenção. Mas, ou seja, a partir do momento que a gente não se dedica a entender um pouco sobre isso, a gente acaba tomando decisões, tomando algumas atitudes sem saber... Superficiais, né? Superficiais, sem saber o que a gente está fazendo. Sem saber. Outro dia até vi na internet um vídeo, nesse período das manifestações, o cara estava contando, ele não dizia nada, apenas fazia perguntas. Por que você está aqui? Por que você acredita nisso? Por que isso? E as pessoas simplesmente estavam ali por um motivo, sabe Deus qual? Porque não era nenhuma posição realmente consciente e firmada. Que elas tivessem realmente o entendimento do que eram determinadas posições, o que essas posições de fato representavam. Então, eu acho que falta realmente essa visão mais consciente. Talvez, às vezes, sendo uma pessoa politizada, o termo político ele já leva para o pejorativo. Mas a gente se tornar pessoas conscientes, socialmente falando, eu acho que a gente tem uma noção. A gente tem uma interação aqui da nossa amiga Melissa Gonçalves, que ela diz o seguinte: gostaria de perguntar se a interlocução entre a doutrina espírita e a política, com pressões ativas nas câmaras, prefeituras, etc., não seria uma intromissão ao pensamento das demais doutrinas ou até religiões. Por exemplo, muita gente, como eu, sou favorável ao aborto. Olha só, eu vou responder a Melissa. Eu acho que a gente mais ou menos programou uma pauta e nós temos algumas questões aí programadas que eu acho que vai entrar no âmbito do que falou a Melissa. Eu vou me lembrar disso. Então, eu vou pedir, não é deixar que prossigamos, e prometo já tratar desse ponto, porque a gente está mais ou menos planejado falar a respeito desse assunto. Tá, então a nossa próxima pergunta da pauta, Melissa, segura aí, daqui a pouco a gente responde a tua pergunta. Deve o espírita se preocupar com as questões políticas no mundo atualmente ou não? Não só deve, como se for chamado, segundo Emmanuel, no livro Consolador, há uma pergunta sobre a questão de como o espírita, ele fala até como o espiritista deveria se comportar perante as questões políticas do mundo. Emmanuel fala que o espírita ele tem a ideia, ele é mais um discípulo de Jesus, né, no sentido de que pregar o bem, de evoluir espiritualmente, evoluir moralmente, mas em que ele, sendo chamado para participar de um cargo político ou uma coisa do tipo, ele deverá sim aceitar. E aí nós sabemos da questão, ele mesmo comenta, da questão que não é uma missão simples, que ela pode acarretar muitas faltas, a carga que ele pode carregar nisso para poder trazer e ter que rever isso na reencarnação posterior é muito grande, mas ele não pode se eximir de forma alguma, e se ele sendo convocado
a trabalhar na política como um governante, um legislador, ele deverá sim participar disso de uma forma efetiva. E é importante a gente lembrar também que na doutrina espírita nós temos uma figura muito conhecida no movimento, que é o Dr. Bezerra de Menezes, que está no plano espiritual, que foi político quando esteve encarnado na Terra, foi vereador, foi deputado, e ele, como político, não deixou de ser espírita e levava o seu conhecimento, a sua parte moral para dentro do âmbito político. Quer dizer, ele interferia de uma forma salutar, uma forma benéfica dentro da política, através dos preceitos cristãos, do que ele aprendeu como cristão, como fazer a sociedade progredir, como fazer o melhor, como fazer o bem. Então ele foi um exemplo de uma pessoa espírita que teve no meio político. Então o espírita ele tem essa obrigação. Não é porque ele é espírita ele tem que deixar de participar socialmente das questões políticas do mundo. Então ele tem esse, vamos dizer assim, se ele foi convocado, ele deverá comparecer e trabalhar para o bem geral da sociedade. Até mesmo porque no conceito aristotélico da política é a ciência do bem-estar social. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer é procurar o bem-estar social, o bem-estar coletivo, não pensando unicamente, como ele mesmo ressalta lá, que não é eu vou entrar na política para eu me beneficiar, me achar que isso ter uma posição de destaque na sociedade. Não é isso a intenção. A intenção é você entrar, mas para ajudar a sociedade de uma forma geral. Dar sua contribuição. Se você for chamado, você tem que participar. A outra pergunta que eu queria fazer é qual a nossa parcela de responsabilidade com relação à corrupção que a gente vive hoje? A gente sabe que a gente não está livre disso aí, né? Então, aonde entra a nossa responsabilidade? Com certeza. Diante desse cenário que nos apavora às vezes. Realmente. Nós temos total responsabilidade por todos os acontecimentos da sociedade, de uma forma, por isso, daí é que nós temos que ser politizados, entender um pouco da questão da política, para que a gente possa, não é se eximir da responsabilidade, mas tentar ter uma responsabilidade mínima no sentido de que, se a gente pegar um diálogo que tem de Divaldo Franco com o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, onde Divaldo Franco justamente questiona isso. Mas a questão da política, se eu votei no candidato e ele está fazendo não o que eu queria, como é que eu fico nessa situação? O Dr. Bezerra de Menezes, bem enfático, diz, olha, a situação é o seguinte, se nós votamos no candidato pensando que ele que ele tem um plano de governo, que ele tem uma proposta para o bem comum da sociedade, né, para o bem coletivo, nós estamos apostando num determinado projeto. Mas se nós fizermos e aí se ele falhar, a falha é única e exclusivamente dele, não é uma falha coletiva. Mas se nós votamos com interesses pessoais, como muitas vezes a gente vê acontecer isso, a pessoa por compra de voto, ou então porque eu votei no fulano porque ele vai me prometer um emprego para o meu irmão, para o meu filho, para o meu parente, isso está fazendo uma troca onde a responsabilidade, daí sim, a responsabilidade é maior ainda. Então, quando você acredita, vota no candidato, por isso que nós temos que ser politizados, quando você vota no candidato, num partido político, num projeto político, onde aquele projeto você acredita que é um bem para a comunidade, né, um bem para a sociedade, e se o partido não faz, se o político não faz, você não tem como ser responsabilizado por isso. E nós temos que entender que o Congresso, as câmaras legislativas, os deputados, senadores, todo esse povo que trabalha na política diretamente, eles são fruto da sociedade. Somos nós, nossos representantes da sociedade. Até no nosso instituto falou que esse pessoal não veio de outro planeta, não caiu lá, não vieram de mar. Faz parte, são brasileiros, estão aqui dentro da sociedade. Eles foram educados aonde? Cresceram aonde? Então, na sociedade. Às vezes a gente fala os políticos como se fosse uma raça humana, uma espécie de outro alienígena, né? E quem são? São pessoas, né? Que nasceram nas nossas cidades, foram educados nessa sociedade, nas nossas escolas, nas nossas universidades, e que chegaram àquelas posições. Então, isso é muito importante, né? Que estamos imaginando. Pois é, então a gente tem responsabilidade nesse sentido. Então é por isso que é interessante que a gente possa conhecer
todos os projetos, e possa votar como bem coletivo, nunca pensando no interesse pessoal. Porque aí você está fazendo uma coisa egoísta. Você está pensando em você e não está pensando na sociedade. E a doutrina espírita não ensina isso. A doutrina espírita ensina o melhoramento moral do indivíduo, para que daí você possa, da partir do micro, partir para o macro, para que a sociedade possa melhorar de uma forma geral. Sem falar que a gente tem que o nosso primeiro compromisso contra a corrupção é nós não nos corrompermos. Sim. Né? Isso é importante. É a gente procurar não furar fila, mas reclamar também quando estão furando fila, né? Porque o espírito ele tem muito isso, não, deixa o irmão, não, reclamar, procurar os direitos, não permito, não aceito, não concordo que você fure a fila, né? Não concordo que você tome tal. Não é só não fazer o mal, mas aquele... Não aceitar que se Não faça. aceitar que se faça. A partir do momento em que eu deixo, por exemplo, um cidadão ou uma cidadã tomar a frente de uma velhinha e eu não digo nada porque não é comigo, eu também estou sendo conivente com a corrupção. Né? Então, o espírito ele tem que ser ativo nesse sentido também. Não roubar, não deixar roubar, não corromper. Como diz o livro dos Espíritos, não seremos cobrados só pelo mal que fizemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. E vejam bem uma coisa, que a gente tem que estar alerta. Só existe corrupção e maldade, né, que estão relacionados, porque existem corruptores e corrompidos. E a coisa é sistemática, né? É fantástico um dos diálogos de Platão na República, né, em que ele faz uma comparação assim, ele idealiza uma cidade, né, o surgimento de uma cidade e tal, para ver onde aparece a justiça ou a injustiça, né, na cidade. Então, nesse processo a gente consegue ver lá na leitura e entender o raciocínio de Platão, que a partir do momento em que a gente se permite se corromper ou se permite esses pequenos deslizes, a coisa vai aumentando. Lembrei do exemplo. Mesmo um grupo de ladrões, de salteadores, né, eles têm um código de conduta, né, de ética, né, para repartir o bem entre eles, tal. Pelo menos tinha antigamente, né? Isso aí. Ou seja, a gente não pode permitir que isso aconteça dentro da nossa casa, né, até o âmbito do nosso país e no âmbito do nosso planeta. Temos que ser ativos nesse sentido. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E os escândalos acontecendo, né? A roubalheira, prisões, investigações. A gente está vivendo esse cenário. E aí a gente se pergunta, como um país, diante dessa visão, a gente pode considerar ainda coração do mundo, pátria do Evangelho? Me responda como, meu amigo. Primeiro a gente tem que entender, falando um pouco sobre a obra, isso é uma obra de Humberto de Campos, né? Psicografia de Chico Xavier, em que a proposta da espiritualidade para o Brasil, que é bem comentado dentro do livro, onde Jesus transplanta o seu evangelho da Palestina para a terra do Cruzeiro, é uma proposta, é um planejamento da espiritualidade. Não quer dizer que foi transplantado o projeto Pátria do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, já está pronto. Não. Depende de nós. Então, foi nos dado esse projeto, esse planejamento da espiritualidade, mas que nós devemos agora, a partir de agora, tomar isso como bandeira e levar. Então, é um planejamento. Assim como a França recebeu a doutrina espírita no século XIX, com Allan Kardec, e o país não deu prosseguimento, o projeto começou lá, mas depois veio desembocar aqui no Brasil, que o Brasil é o país mais espírita do mundo, né? Então, é um planejamento da espiritualidade. E a gente tem que entender também que é um projeto espiritual. Lógico, a gente sabe que com o melhoramento espiritual, o melhoramento moral que a doutrina espírita prega e que traz para nós, ela vai fazer com que isso leve depois para que o país seja um país, vamos dizer assim, socialmente, né, habitável. E daí
com essa dimensão continental, ser isso transplantado para o restante do mundo. Então, nós temos essa obrigação de que o projeto foi nos dado, o convite foi nos feito através da espiritualidade para que nós possamos carregar essa bandeira e fazer com que o Brasil seja realmente a pátria do Evangelho. De todos esses projetos, de tudo isso que acontece na sociedade, todos esses flagelos, as destruições, os escândalos, todo esse processo faz parte do processo de evolução do planeta. O próprio livro A Revista Espírita tem um capítulo, no livro A Gênese, no capítulo sobre os sinais dos tempos, Kardec faz um comentário belíssimo sobre todos os acontecimentos que a sociedade ainda irá passar, em que esses acontecimentos nada mais são do que as rupturas de algumas coisas que tem que acontecer para que a evolução, para que o progresso se instale. Então, não há como você ter conhecimento da dor se você não passou por ela. Então, muitos processos que a gente está acontecendo no Brasil faz parte do processo de evolução. Não é, como se diz, não é uma coisa que tá descambado, o negócio está solto. Não, nós temos que entender que Jesus é o governador espiritual do orbe e ele, como nós sabemos, devemos confiar e ele está no planejamento, está no leme, né? A gente sempre gosta de falar isso. Então nada está solto, nada só. A gente pode até entender, tentar ver que tem alguma coisa que não tá batendo, vamos dizer assim, que não tá uniforme. Mas nossa visão é muito curta também. O processo que nós não conseguimos enxergar, o que nós enxergamos é dentro de uma encarnação. Nós não conseguimos ver o projeto em que muitas vezes é 500, 1000 anos. Todo o projeto da espiritualidade é um projeto longo, a longo prazo. Nós só conseguimos enxergar nossa visão pequena ainda dentro dos acontecimentos atuais. Que para a gente muitas vezes são processos de escândalo que nós nos horrorizamos dizendo, e aí, por que o Brasil, que é tido como pátria do Evangelho, está passando por isso? Mas faz parte do processo de evolução. Não tem como a gente passar por algumas coisas sem sofrer algumas transformações que são necessárias para que o progresso ande. E a gente tem que entender a questão do planejamento espiritual. E se a gente quiser, nós seremos sim a pátria do Evangelho. O Brasil será o coração do mundo, mas aí depende única e exclusivamente de nós. A bandeira foi nos dada. Cabe agora a nós levar essa bandeira adiante. Abraçarmos a causa. Isso mesmo. Então vamos chegando na terceira parte, né, que é a parte cotidiana, né, espírita e política. E aí eu chego na pergunta, que a gente já começou a falar sobre o assunto. Primeiro, se é errado, né, um espírito enveredar pela política, né, colocar seu nome a voto, né? Ou até mesmo, uma vez colocado o seu nome a voto, chegar para os seus amigos espíritas e diga, vote em mim, eu sou espírita, comungamos do mesmo ideal. Aí eu vou entrar porque tem a ver até com a questão da Melissa. Certo. Não é? Então vamos colocar o seguinte, o espiritismo, no âmbito da política partidária do pleito eleitoral, ele é uma doutrina apolítica, nesse sentido. Tá? Ele não coaduna com partidarismos de legendas políticas partidárias. Não é? Agora, no sentido mais amplo de política que explicava a Gissé, ele tem os seus posicionamentos políticos diante da sociedade. Mesmo assim, a doutrina é a doutrina. Os espíritas são cidadãos. Né? E nós, enquanto seres sociais que estamos na sociedade, temos pleno direito de concorrer a um pleito eleitoral, não é? A aderir a uma legenda partidária, sem nenhum constrangimento por parte da doutrina espírita. Aliás, a doutrina espírita, né, nas entrelinhas, né, se a gente for ver, até estimula que os homens de bem tomem posições na sociedade. Porque se os homens de bem não tomarem posições na sociedade, os maus prosperam pela timidez dos bons. Exatamente. Não é? Agora, esse posicionamento do espírita, né, na política eleitoral, no pleito eleitoral, ele deve ser cuidadoso. Primeiro porque na doutrina nós não planejamos formar uma bancada espírita no Congresso.
para aprovar causas espíritas. O espírita, ele deve trabalhar pelo bem comum da sociedade. Claro que ele busca inspiração ética e moral nos princípios cristãos, que são os mesmos princípios espíritas. Sem que para isso ele tenha que impor a sua crença religiosa a quem quer que seja. Da mesma forma, aquele que entra nesse viés das eleições, da adesão partidária, eleitoral, ele deve ter muito cuidado e ter um procedimento muito ético para não se utilizar ostensivamente da sua posição enquanto espírita como bandeira eleitoral para ganhar votos. Nos parece inapropriado esse tipo de posição. Emmanuel nos diz, não é, a respeito de aderir à política, que nós podemos, mas ele coloca isso para não ter como prêmio, ele diz antes como uma aprovação. Olha só, coloca lá e um consolador. Não é? Porque é um meio muito arriscado. Não é? Então, é preciso ter uma ética. Se você é espírita, e se é um trabalhador, a gente vai chegar nesse ponto, tem uma ética de lidar com isso. Agora, se você se destaca no meio político, não é que você vai ocultar suas convicções religiosas. Não é preciso negar a ninguém, mas não fazer disso bandeira para angariar votos, porque não nos parece justo. O que é preciso para ser eleito e ocupar um cargo é competência para o cargo, ética, preparo, porque às vezes o fato de ser espírita não quer dizer que ele está preparado para um cargo eletivo. Sim. Né? Ótimo, né? Até porque a gente até se empolga hoje em dia, porque quando uma pessoa de bem se candidata, o que deveria ser regra, que é ser ético e ser honesto, acaba se tornando uma exceção. A gente diz, oba, então vamos voltar nesse, né? Mas a gente deve questionar também se ele tem os qualificativos para aquela posição. Não é? Também pode acontecer que um irmão de doutrina, ele se candidate a um determinado cargo, mas ao se candidatar a esse determinado cargo político, ele adira a uma legenda partidária que tem determinados ideais que eu não coaduno. Sim. E que eu posso optar por não votar nele, por não concordar com aqueles ideais partidários. Com aquela ideologia com política. aquela ideologia política específica. Que às vezes não é que seja boa ou ruim, no sentido de que é malévola. Não, mas são opções de abordagem política, de estratégia social, de transformação da sociedade, que às vezes estão definidas entre direita ou esquerda, e que às vezes você é mais simpático, acredita mais em uma determinada abordagem do que outra. Isso pode acontecer também. Então é importante que não levantar a bandeira dessa forma. A Melissa colocou uma questão interessante. Por exemplo, questões como a gente coloca da luta política em questões como o aborto. Ela diz favorável ao aborto. Eu não sei se ela é espírita. Não é? Se ela disse que era espírita. Não mas ela se afirma favorável ao aborto. Aí, será que quando eu estou sendo contra o aborto, eu estou impondo uma convicção religiosa? Eu diria que se a gente for por essa linha, eu vou dizer que quem é a favor do aborto também está impondo uma convicção materialista. De que não existe vida ali, ou de que não é importante. Então, se é uma convicção pela outra, por que eu não posso defender a minha? Não é? Então, mas eu poderia tirar a coisa do âmbito da discussão religiosa, no caso do aborto, e a gente pode colocar várias coisas aqui. Por exemplo, no Chile, por exemplo, existe um estudo da Universidade Católica do Chile que demonstrou que antes o aborto era legal e ele passou a ser proibido. E quando ele passou a ser proibido, o número de mortes de mães e de abortos diminuiu. Depois que ele passou a ser proibido. Olha que coisa interessante. E o que foi que eles descobriram nessa pesquisa? É que o que estava associado ao número de abortos e de morte de mães estava diretamente relacionado com o grau de instrução dessas mães. E não com a proibição ou não na lei. Olha que coisa interessante. Então a estratégia para salvar vidas, para salvar mães, não é? E para diminuir os abortos, não é o que os abortistas falam de legalizar o aborto. E sim aumentar o nível de instrução e de acesso a políticas sociais. Isso sim diminui o aborto. Certo? Outra coisa interessante é que as pessoas falam que o aborto para salvar vidas deve legalizar, que não vai criminalizar. A gente pode até discutir a questão da penalização do aborto. Mas quando você descriminaliza, você põe a responsabilidade nas costas do Estado. Então o Estado ele é obrigado a assumir no sistema de saúde pública. A gente tem um sistema de saúde pública muito rico, né? Muito eficiente. Gente morrendo pelos corredores. Agora imagine você, Jean. Eu tenho uma pessoa aqui, uma criança que precisa de uma quimioterapia. Esses parcos recursos para a saúde, eu tiro o recurso da saúde para salvar essa criança que precisa de uma quimioterapia para uma mulher que quer realizar um aborto. Que está bem, saudável e que pode ter saudavelmente o seu filho. Lhe parece justo isso? Eu não estou falando de religião. Nós estamos falando de religião, certo? Estamos falando de convicções.
O espiritismo ele defende a vida, não é? E ele é contra o aborto, não é só por uma questão de convicção religiosa, certo? É porque é uma política malfadada a legalização do aborto. É uma política cheia de interesses econômicos, certo? Cheia de interesses na indústria farmacêutica, de interesses mundiais, que as pessoas precisam se informar melhor a respeito disso. Não é só uma bandeira religiosa, tá bom? Então é isso. Esses posicionamentos aí são posicionamentos bem pensados. A gente pode continuar argumentando. A gente tem uma palestra aí só sobre a questão do aborto, como vários confrades espíritas, palestrantes espíritas, que pode buscar na internet sobre a nossa argumentação contrária ao aborto. Mas sim, nós acreditamos nas consequências espirituais que isso tem para a mulher. E não há como apoiar a decisão equivocada do aborto. Quaisquer que sejam as circunstâncias de sofrimento que levaram essa criatura a desejar realizar o aborto, né? E que seria sempre melhor e menos sofrido se ela optasse pela vida e por dar a vida a esse ser que através dela retorna à existência física. Existe na doutrina, nas obras básicas, né, a possibilidade do aborto quando há o risco de vida para a mãe. Sim. Que é o único caso. É o único caso. Mas enquanto espírita, e aí realmente a gente não sabe se a Melissa se posicionou como espírita ou não, mas é o único caso em que a doutrina espírita admite a possibilidade do aborto. Agora, isso para os espíritas. Para os espíritas, né? Então a gente pode falar, vamos nos limitar a falar sobre isso. Agora, do ponto de vista filosófico, existe uma gama de argumentos contra o aborto sem a gente precisar tocar, por exemplo, na questão da religiosidade. Filosoficamente falando. E aí, juridicamente, sim. Assista as palestras juridicamente falando, então isso aí a questão é uma questão, é outra coisa. Eu estava vendo vocês assim, e eu só vou deixar para não pronunciar no final. Como mulher, né? Deixar para não pronunciar no final. Uma coisa que eu até comentei em outro programa, como você bem falou, a gente tem um sistema de saúde precário. Então, se hoje a gente vê mulheres que vão para um parto e sofrem abusos atrozes, você imagina que mulheres que chegarem lá destinadas a fazer um aborto não iriam passar. Então, seria solucionar? Não. Eu, como mulher, também não compreendo isso de uma forma prática das situações que seria uma solução. Também afastando toda e qualquer ideologia religiosa, na prática a gente não vê. Então, assim, é uma questão, o aborto, que também é outro... Eu digo que as bandeiras políticas espíritas são bandeiras éticas universais, que são fundamentadas na ciência, na filosofia, nas próprias estatísticas sociais. Elas não precisam da defesa de um dogmatismo religioso para serem sustentadas. Por isso que elas são defendidas para toda a sociedade e não é preciso que o candidato, o que entrou pela política, que é espírita, ostente a bandeira de espírita para isso. Não precisa, nem deve. E nem deve. E assim, eu recomendo não só a Melissa, mas todos que estão acompanhando o programa, que a gente tem um programa ponto a ponto gravado, de acho que uns quase 3 anos atrás, sobre o aborto, que a gente recebeu uma equipe aqui de pessoas que trabalham diretamente com as que abortam. Inclusive nossa amiga Célia Urquiza, que apesar da idade, né, recebe ligações de madrugada de mães querendo abortar, e ela, com toda a sua experiência, todo o seu cuidado, as convence, e não só convence a não abortar, perdão, mas como também auxilia essas mães, que muitas vezes se veem sem apoio, sem condições financeiras, e aí se coloca à disposição junto com sua equipe para ajudar. Então isso também é um papel fundamental, porque não é só você defender a vida a qualquer custo, mas é que você propiciar que essa vida venha, surja, né, se dê à luz a vida, mas com condições dignas e humanas, né? Aí, dando continuidade à nossa pergunta, eu queria só que você aprofundasse um pouquinho com relação à questão das pessoas que estão à frente do movimento espírita. O movimento espírita ele tem um presidente nas casas, ele tem um presidente nas federativas, as pessoas que estão à frente da área de comunicação, da área de estudo. Então, essas pessoas, elas representam um movimento. Certo. Então, a partir do momento que essas pessoas, também como cidadãos, resolvem se candidatar e colocar seu nome à volta,
a gente encontra aí um problema porque essa pessoa representa um movimento e a partir do momento adquire uma identidade política também. Olha, eu acho que é muito arriscado, não é? Que pessoas que estão com posições de destaque, veja bem o que eu estou falando, posições de destaque no movimento espírita, eles ostentem publicamente seus posicionamentos partidários, certo? Isso pode ser uma armadilha, tá bom? Claro que ele tem esse direito, não é? Na sociedade. No centro espírita, não. Sabemos que no centro espírita está vetada qualquer tipo de posicionamento político partidário. Né? Ao subir na tribuna, ao desenvolver um trabalho dentro do centro espírita, a gente não pode tratar de partidarismos, né? De adesões a político A, político B. Isso é recomendação, inclusive, de Kardec. É uma recomendação, inclusive, de Kardec, que está na dos médios sobre a sociedade. Sobre as sociedades espíritas, no início das sociedades espíritas. Né? Temas polêmicos de economia social, política, que não devem ser tratados. Apesar disso, ainda existem absurdos que eu já vi propaganda política em porta de centro espírita. Né? Acreditem, né? Isso eu já presenciei. Então, mas tem gente que espera passar só o muro do centro. O campo de relação espírita não é só as paredes do centro, mas é o network social de contato entre as pessoas. Veja que coisa complicada. Se eu me utilizo da minha posição de palestrante, de divulgador, da influência que eu exerço, talvez um pouco sobre alguma pessoa, para através disso tentar convencer a Gisele, a Nelson, do votar no meu candidato. Eu estou usando da minha influência, que me foi dada para o trabalho do bem, para a divulgação do espiritismo, para exercer uma influência sobre algo que não é da minha competência, de um tema que não me foi dado a autoridade e que talvez eu não tenha conhecimento para exercer essa influência. Muitas vezes não tem. Muitas vezes não tem, certo? Tornando, de certa forma, antiético. Eu já vi presidente de centro espírita ou pessoas trabalhadoras visitando alguém na sua casa para pedir votos para um determinado candidato, alguém que é do centro, certo? Então, que está dentro da rede de relações espíritas. Então, é muito complicado, né? É preciso que o trabalhador... A gente vê algumas armadilhas, né? Sutis, às vezes um candidato que chega oferecendo, dá um terreno para o centro espírita, em troca de dar um recadinho no final da reunião, né? Ou deixar uns santinhos, só deixar aqui, quem quiser pega. Né? Já... tentativas, né, de imiscuir sutilmente, né, a política partidária no espaço do centro espírita. Devemos evitar, repelir todo tipo de associação com a política partidária e o nosso movimento espírita. Né, porque o espiritismo ele não coaduna, dizia André Luiz no livro Conduta Espírita, né, com interesses particulares, mundanos, com interesses particulares da política partidária. E aqueles que, de certa forma, representam o centro espírita, aqueles que, de certa forma, representam o movimento espírita, que são trabalhadores que estão em destaque no movimento, eles são olhados pela sociedade, não é? E a sociedade projeta sobre eles a imagem do que é o espiritismo. Veja que responsabilidade. Então, eu acho muito complicado, contraditório e, às vezes, até uma armadilha, porque imagina só, eu gosto muito, faço um trabalho, recebo um atendimento fraterno, ou participo de um trabalho mediúnico com um médium ou com um orador, e de repente eu descubro que ele está ostentando publicamente uma posição partidária que é contrária ao que eu penso. Se eu sou um paciente que já estou numa condição de desequilíbrio espiritual, eu vou automaticamente antipatizar com ele, porque ele se declarou dessa forma. Quando o trabalhador espírita, principalmente aquele que trabalha no atendimento fraterno, aquele que faz o atendimento mediúnico, ele deve estar aberto para acolher a todos aqueles que chegam necessitados, desequilibrados. Então, se eu vou ostentar posições polêmicas, eu automaticamente vou alimentar antipatias e comprometer o trabalho espírita. Veja que coisa grave. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi grupos espíritas se desfazerem por conta de desentendimentos partidários. Pessoas que começaram a brigar, discutir, porque vota no fulano, porque tira fulano, vai colocar. Eu sou contra, fulano é ladrão, ou outro é ladrão pior, não sei o quê. Briga, eu não quero saber mais de fulano, não, porque fulano é isso. Ah, fulano é aquilo. Então não quer mais. Eu já vi na minha família, por exemplo, eu já vi antepassados meus, uma tia um avô que faleceu intrigado, né, como a gente dizia, com uma tia, por conta de desentendimentos partidários. Veja que coisa grave. Então a gente chega nas raias do fanatismo, né? E é preciso estar vigilante, porque isso pode ser uma isca
para aqueles inimigos do bem que espreitam a oportunidade de semear discórdia no meio do ambiente espírita. Né? É preciso estar muito atento para essas armadilhas. Acho que a gente conseguiu fechar a nossa pauta sobre todos os assuntos. Eu queria só deixar mais um espaçozinho pequeno, que a gente já está com o tempo estourado, para que a gente possa finalizar e deixar assim para o nosso público, porque assim, é um tema muito amplo. Sim. Que como a gente mesmo tentou aqui, a gente viu 3 abordagens diferentes, com 3 prismas, né? E que, como o nosso amigo falou, a gente tem que ler um pouco mais, estudar, procurar entender melhor para a gente se posicionar. A gente tem o direito de pensar diferente uns dos outros, é um direito nosso que vem, o nosso pensamento é formado de acordo com muitas outras coisas, mas eu acho que a gente, principalmente nós que nos dizemos espíritas, que a gente tem que estar sempre pensando e nos questionando se o que a gente pensa, as posições que a gente adota, estão de acordo com os ensinamentos contidos no Evangelho. Porque eu acho que se a gente não se afastar dos ensinamentos do Evangelho, a gente vai estar realmente tomando as melhores decisões. É a gente se questionar, porque às vezes a gente se coloca em algumas situações que a gente meio que cega. A gente não se questiona o que a gente está pensando, o que a gente está defendendo. Apenas coisas pontuais. E quando a gente vive em sociedade, a gente sabe que as coisas são bem mais amplas, complexas e exigem um pouco mais de cuidado, de avaliação nossa, para que a gente, de fato, como uma pessoa, possa fazer uma diferença no coletivo. É isso que a gente quer, que a gente pretende, nós espíritas que sabemos da tamanha transformação que o nosso planeta passa, que cada um de nós possa ter essa consciência política de como agirmos em sociedade de forma a contribuir com essa transformação para um planeta melhor. E exercitemos não só o estudo, que é essencial para a doutrina espírita e para a vida, de forma geral, mas a caridade. Eu me recordo de, por exemplo, amizades entre espíritas convictos e amizades antigas que foram desfeitas por conta de discussões em redes sociais, né? Particularmente falando de uma discussão em que uma determinada pessoa colocou lá que todas as pessoas que estavam vinculadas ou que simpatizavam com um determinado partido eram canalhas. Então, aí uma pessoa que tem simpatia por aquele determinado partido se sente ofendida. Poxa, uma pessoa tão amiga, tão querida está me chamando de canalha, sei lá. Então a gente tem que ter caridade, tem que exercitar a paciência, né? E o cuidado com o próximo, né? Procurando separar, procurando nos instruir e procurando usar da caridade. Se o outro, dentro ou fora do centro espírita, não pensa como eu, não tem a mesma ideologia que eu, que bom que existe o contraditório e que aprendamos uns com os outros. Respeito, acima de tudo. Respeito. Eu só queria deixar uma reflexão final sobre isso, que pensemos da seguinte forma. Qualquer um que, por razão de política partidária, briga com alguém, vamos dizer assim, né, se desentende, seja familiar, companheiro de centro espírita, e ele já se indispõe, já se sente mal porque o outro não pensa como ele, já ultrapassou as raias do desequilíbrio e do fanatismo político. Né? O fato de alguém pensar diferente de mim não me deveria fazer sentir mal com relação a essa pessoa. Isso não deveria ser motivo para eu me indispor ou gostar menos ou ter algum tipo de ressentimento com relação a essa pessoa, porque ela pensa de maneira diferente com relação a um determinado posicionamento político. Se você, fulano é desse partido, você, rapaz, fulano, que decepção. Já estamos passando para os limites do radicalismo. E o espiritismo, ele prega equilíbrio em todas as coisas. Oremos pelos nossos governantes. Uma vez alguém falava de maneira muito irada, com muito ódio, esse político, aquilo é o demônio, não sei o que. E era espírita. Eu digo, meu irmão, faça uma oração por ele. Afinal, para que ele cumpra a sua missão. Oremos por todos que estão aí, os que estão saindo, os que estão entrando, para que cumpram conscientemente com a sua missão, que é para isso que eles foram eleitos. É para isso que eles estão lá. E precisam das nossas vibrações, para que com essas vibrações sejam tocados em suas consciências e eles cumpram com as suas obrigações. E não que a gente envie energias negativas a mais, né? Disseminando, destilando ódio, e que esse ódio que nós destilamos com relação a esse panorama, a essas pessoas, atinge primeiramente a nós mesmos.
Não nos esqueçamos que Jesus, ele pregou o bem, ele pregou o amor, ele pregou a fraternidade, o perdão, não é? O acolhimento, e devemos manter o equilíbrio diante dessa situação que está aí, que é transitória e com certeza superaremos. Só recomendaria uma leitura muito boa a respeito de política, que é do Espírito de Getúlio Vargas, que vem pelo espírito de Eça de Queiroz, que é a situação que ele não tinha nem condição de escrever, mas ele escreve Eça de Queiroz, traz como espírito para a gente, que é um livro chamado Entre Dois Mundos, que é muito bom, onde ele relata todo o processo de como ele fez o planejamento do mundo espiritual para que pudesse vir como político e ajudar a sociedade. Acho que esse livro seria muito importante a gente, do movimento, conhecer para entender um pouco mais da questão da convocação, ou então muitas vezes da gente se comprometer a participar do movimento cristão, né, do movimento político e do movimento da sociedade de uma forma geral, e ver as falhas que nós podemos cometer. Então, se ele cometeu essas falhas, quem somos nós para dizer que, para poder apontar o dedo? Então, nós devemos, como o Breno falou, em primeira coisa, caridade, antes de tudo, fazer uma oração por aqueles que estão nos guiando, né? Porque estão guiando o país, estão guiando a gente, que nós fazemos parte da sociedade. Vocês falando, eu lembrei de uma historinha, um outro momento, em umas redes sociais, em um grupo espírita, um amigo um pouco mais exaltado promoveu uma celeuma. E aí eu chamei o nosso amigo Neto, eu disse: Neto, quem é esse cidadão? Ele só me respondeu: um merecedor de prece. Então eu estou tomando isso como base. Mas isso é um risco, Jean. As redes sociais é uma coisa que a gente já tocou, e seria até, se a gente tivesse mais tempo para tocar, que as pessoas perdem o filtro, parece que estão atrás da tela do computador e perdem a inibição. Às vezes é muito perigoso isso, certo? É perigoso porque você, às vezes, não se faz entender muito bem, quem está do outro lado não entende muito bem, não é acompanhado de entonação de voz, de expressão facial. Facilmente a gente manifesta aquilo de forma que não teria se estivesse face a face com o outro. Então, os nossos grupos espíritas, eu deixo a sugestão, a experiência que a gente teve do Espiritismo Net, né, isso aqui é um trabalho longo de divulgação espírita pela internet, é que nessas redes, ou seja, do Facebook ou do WhatsApp, se for uma rede espírita, que seja mediada, não é? E que já estabeleça regras do início para que temas dessa natureza não sejam tocados. E às vezes se faz um grupo paralelo para tratar de amenidades, não é? E se coloca desde o início esse tipo de regra, porque com certeza aparece alguém que joga, não é? Alguém menos vigilante que joga essa semente lá, outro responde de maneira diversa, aí começa, não é? E se for mediado e se estabelecer as regras no começo, isso não deve acontecer. E eu acho que a gente tem bom senso, né? Bom senso e água. Mas como senso todo mundo acha que tem, mas todo mundo acha que tem suficiente, mas nem sempre tem, né? Descartes disse que bom senso é a única medida que todo mundo acha que tem suficiente, ninguém quer mais do que tem. Mas é como eu disse, a gente tem que realmente se questionar todos os dias se estamos de acordo com o Evangelho, né? Enquanto a gente não adquirir esse hábito, a gente vai cair nessas ciladas. Bom, minha gente, o tempo estourou, o assunto tá bom, por a gente continuar mais um pouquinho aqui, mas a gente tem que cumprir o horário. Um grande abraço a todos vocês que colaboraram, a Melissa, a Rosângela, todos que aí interagiram no chat com a gente. Um grande abraço e até o nosso próximo Ponto a Ponto, se Deus quiser. Até lá!